Viola, minha viola, só você que me consola. A tristeza se exala quando pego na viola. Nos acordes da canção, a dor do meu coração perde a sua. Bom dia, coleguinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nossa, mas que mesa, hein? Que mesa! Quem queria estar aqui comigo hoje? Eu queria poder convidar vários de vocês, mas a gente sabe que depois que passar o corona a gente pode combinar várias coisas, certo? Mas por que a gente tá com essa mesa gigantesca hoje de café da manhã? E por que aquilo que a gente come tem a ver com aquilo que a gente tem de história? É claro que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Brasil colonial. E o que nós estamos fazendo aqui agora é consumindo um pouco dessa mistura cultural que representa a história do Brasil, certo? Vou adoçar o meu café com rapadura. E essa rapadura aqui, segundo meu pai e minha mãe, é a pura, é a sem mistura. Ou seja, é aquela mesma, aquela parecida com a que era feita dos engenhos de açúcar lá no século 16 e 17. Já tô dando pistas para vocês de muita coisa do que nós vamos falar hoje. Então vamos entender? Primeira coisa, vamos lá. Por que o Brasil foi colônia, né? Se você viu o vídeo sobre expansão marítima, você sabe que vários países da Europa estavam passando por um processo de crescimento de seus domínios além mar, né? Que foi aquilo que a gente chamou da descoberta do novo mundo no vídeo anterior. E no vídeo anterior também a gente já viu a diferença de descobrir e conquistar. E a gente sabe que o que aconteceu no nosso país foi um processo de conquista. Foi estabelecido relações de dominação no nosso território, na América de um modo geral, que fez com que a nossa nação fosse conquistada pelos portugueses. Eu esqueci de pegar a colher de mexer o café. Tem que ter só um pouquinho de paciência para esperar a rapadura derreter, mas derrete, tá, gente? Eu fiz o teste. Existem várias narrativas sobre a chegada de outros povos no nosso país, né? Então, a gente só vai falar do processo de colonização mesmo a partir de 1530. Colonizar está diretamente relacionado ao significado de povoar, de trazer povos para dominar um território. Eu não sei se você já acampou, né? Mas o hábito de acampar é uma espécie de colonização. É claro que você não parou lá no Rio Xingu, ou no lago, ou na praia, ou no campo, para poder dominar aquela terra e fazer dela sua. Mas o que acontece de diferente nesse período é que esses povos vão chegar aqui com o intuito de povoar, no sentido de desenvolver aquele território, certo? Então o significado de colonização vem daí, de povoar, de dominar o território. Temos isso muito claro? Que bom! Porque do período de 1500 até 1530 o Brasil não estava sendo colonizado ainda não. Os portugueses chegaram aqui, né? Inclusive Pedro Álvares Cabral ficou 8 dias no Brasil apenas. Ele não teve interesse nas terras brasileiras, porque ele não encontrou nesse período de 8 dias o ouro, né? Que era o objetivo principal dessas dominações de novos territórios até então. E ele vai para a região da Índia, né? Que era o objetivo da viagem dele. Depois disso vai ser estabelecido no Brasil a primeira fase de extrativismo econômico, né, que foi a extração do pau-brasil, que inclusive... Por que essa árvore recebeu esse nome? Porque ela tem um pigmento vermelho, e é um vermelho muito forte, né, um vermelho cor de brasa. Por isso os europeus chamaram esse pau de pau-brasil, né? Só que o Brasil, até esse momento, ele não tinha esse nome, né? Ele foi chamado de Ilha de Veracruz,
ele foi chamado de Terra de Santa Cruz. Ele foi chamado também pelos europeus de Terra dos Papagaios, porque essa ave fascinou a mente dos europeus. Eles ficaram impressionados de ver uma ave que conseguia repetir. Gente, aqui é o Everton do futuro corrigindo o Everton do passado. Na verdade, o papagaio ele não repete, né? Ele reproduz o som que ele ouve. Então, que na verdade eles ouviam lá o som dos portugueses falando, dos indígenas falando, né? E aí eles reproduziam o som. E isso fascinava a mente dos europeus, tá? Levaram vários para a Europa, né? Para mostrar para os europeus que aquela ave existia e a habilidade que ela tinha, né? E coisas desse tipo. Mas o Brasil só vem ser Brasil mesmo já quase lá perto do período imperial, tá bom? Já é quase nesse momento, porque depois da transferência da corte portuguesa para o Brasil, vai acontecer uma transição. O Brasil deixa de ser colônia com a chegada da corte e do rei Dom João VI aqui, e ele passa a ser o Reino Unido de Portugal e Algarves, que é naquela fase que Napoleão está expandindo seus domínios na Europa, e ele faz menção de invadir Portugal, e Dom João, para não perder a coroa, vem embora para o Brasil. Só que o rei não ia morar numa colônia, né, gente? Por isso o Brasil deixa de ser colônia nessa fase. Mas até chegar esse momento do Reino Unido de Portugal e Algarves, até chegar a independência do Brasil, muita coisa acontece nos nossos territórios, né? Então, como eu já caracterizei para vocês, de 1500 a 1530 nós temos a fase do extrativismo, que a economia fica baseada na extração do pau-brasil. Mas e depois? Por que Portugal teve interesse posteriormente nos nossos territórios? Teve interesse porque o comércio na região das Índias começou a ficar mais concorrido. Outros países começaram a também dominar esses territórios, né? E aí o que Portugal lembra? A gente não tinha encontrado uma terra lá a oeste, a 300 e tantas léguas a oeste. Vamos ver o que aquela terra pode nos trazer de benefício? Vamos! E é nesse momento que a gente começa a falar dos desencontros culturais no período colonial, tá bom? Por que desencontros? Porque a gente sabe que esse é um momento que vão ocorrer os choques culturais, né? Entre indígenas e europeus. Por quê? Os europeus viam os indígenas como povos atrasados, obsoletos, que viviam ainda no modelo de vida pré-histórico, que não tinham desenvolvimento suficiente, que não tinham ambição de desenvolver aquela terra. Ou seja, os europeus viam os indígenas como povos rebaixados. Já as comunidades nativas, né, olhavam para o europeu e falavam assim: gente, por que esse povo sai lá de longe para vir aqui na nossa terra buscar lenha para aquecer fogueira deles? Qual é o sentido disso? Por que esse povo usa esse tanto de roupa nesse calor? Lembrando que Portugal chegou no Brasil em Porto Seguro, né? Lá na Bahia, num período de transição de temperatura ainda, né? Quando você tá saindo do verão e entrando no outono. Muito calor e aquele pouco, aquele tanto de roupa, aquele tanto de barba, aquele tanto de coisa, né? De informação. E os indígenas olhando um pro outro. Meu irmão, você viu aquilo? Que trem esquisito, né? Não? Então, é por isso que entender a comunidade nativa brasileira é importante. Inclusive, a palavra índio é interessante de ser questionada aqui, porque índio era uma denominação dada pelos europeus quando eles achavam que a América era as Índias, né? Por isso eles vão chamar esses nativos de índios. Mas a gente pode chamá-los pelas suas nacionalidades, né? Pela denominação de seu povo, ou a gente pode se referir a eles como nativos brasileiros, que inclusive essa sim é a família tradicional brasileira, tá? O resto tudo é mistura. Ok, cerca de 5 milhões de povos nativos viviam nessa época no Brasil,
E a maior concentração desses povos estavam na região central do Brasil, na região centro-oeste. Tinha uma concentração muito grande de população indígena aqui. Lembrando que quando eu digo centro-oeste, você vai pensar em Mato Grosso do Sul e Goiás. Mas a regionalização do Brasil nesse momento é diferente. Se você pesquisar, se você der um Google aí, você vai ver que esse mapa da população nativa em 1500, né, e daí para frente, ela é muito mais centralizada. Mas lá na região aonde os europeus chegaram, eles vão se deparar com povos tupis, com povos guaranis, com tupinambás, né? E é esses povos que eles vão retratar em seus textos, em suas cartas, né? E é sempre bom lembrar que Pero Vaz de Caminha é um texto, né, recorrente em Enem, em outros concursos aí. Por quê? Porque Pero Vaz de Caminha foi o primeiro registro da história do Brasil de fato, né? Foi a primeira impressão europeia da história do Brasil. Por quê? Porque as comunidades indígenas no Brasil eram de povos ágrafos. Isso significa que eles, não é que eles não só não sabiam ler e escrever, eles não sabiam dessa possibilidade. Mas existe um estudo, né? Inclusive um estudo antropológico que vai dizer que os indígenas brasileiros, eles não tinham a necessidade da escrita. Então, quando Pero Vaz de Caminha chega e faz os primeiros registros, né, rugendas, aqueles pintores todos do século XVI que a gente vê as pinturas nos livros de história, nos museus e daí pra frente, nós temos que deixar muito claro para todos vocês e para nós também que aquilo é uma visão eurocêntrica de mundo, ou seja, é a visão do europeu daquele novo lugar, daquele povo, do modelo de vida deles. E isso vai sempre reafirmar o quê? Vai sempre reafirmar as relações de alteridade. E em nome das comunidades indígenas, vou dar uma mordida aqui numa tapioca agora. Suco de tamarindo. Por que esse nome? Porque é um fruto que é típico nosso. E também de consumo indígena. Não é à toa que ele se chama tamarindo. Será que tamarindo tem a ver com tamoio? Será que sim? Vamos experimentar. Bolo de mandioca. Mais uma coisa que para o Brasil e para a economia brasileira é importantíssima. Você já sabe, tem vídeo aqui nesse canal, lá do período imperial, que a riqueza de um indivíduo era medida pela quantidade de terra que ele tinha com plantio de mandioca. E pense isso aqui na vida e no costume do nativo brasileiro, né? A mandioca tá na tapioca, tá no bolo, tá em vários elementos de sua alimentação, o que fundamenta muito toda essa ideia que nós estamos representando aqui da visão povos nativos brasileiros. Gente do céu, está tão bom. Nesse momento em que Portugal instalou esse início da economia, né, com o extrativismo, ele também vai colocar no Brasil o que era chamado de feitorias, que eram os postos comerciais que eram instalados no litoral brasileiro e também mecanismos de defesa, né, formas de defender esse território. A partir de 1530, isso vai ficar muito mais evidente, isso vai ficar muito mais fortificado. Até porque outras nações tentaram invadir o Brasil para colonizá-lo. Quais nações, professor? A França instalou 2 postos aqui no Brasil de dominação, que era chamada de França Equinocial e de França Antártica, né? Inclusive a cidade de São Luís do Maranhão tem esse nome, porque ela foi inicialmente dominada por franceses, né? E recebeu o nome de seu rei, que era o rei Luís XIII. E vocês vão ver aqui no cantinho a imagem, né? Porque lá em São Luís tem várias menções a esse rei, né? E esses postos aí.
Mas a França também tentou dominar a região onde hoje fica o Rio de Janeiro. Inclusive tem um filme que retrata esse processo da dominação francesa no Brasil, né? Que se chama Vermelho. É um filme bem interessante da dominação desses franceses nessa região onde hoje é o Rio de Janeiro. E foram expulsos das duas, né? Também houve uma dominação holandesa, que foi sobretudo na região do Pernambuco, onde hoje fica Recife. Isso já vai estar numa fase da colonização mais avançada, isso já vai ser no século XVII. Né? Inclusive, é nesse momento que a gente vai falar na presença, por exemplo, de Maurício de Nassau no Brasil, porque o processo colonial holandês no Brasil, ele gerou vários avanços, né, que eram muito diferentes dos interesses de Portugal, por exemplo. E quando isso começou a ficar muito diferente mesmo, foi quando Portugal entrou e falou, ó, tá ficando muito diferente, os interesses coloniais de vocês estão indo muito de encontro aos nossos e a gente não vai aceitar isso mais não. E é quando ocorre, então, a expulsão dos holandeses do Brasil, né? Isso tudo ocorreu com conflito armado, gente? Sim, com certeza teve muito conflito aí no Brasil. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque há uma ideia do senso comum de que a história do Brasil é muito pacífica. Mas isso de todo não funcionou de forma tão pacífica como as pessoas pensam, certo? Ok. E aí, então, como eu disse lá no começo do vídeo, se é para ser colônia, tem que ter povoamento. Muito bem. E então, o que acontece? O rei de Portugal começa a instalar no Brasil as chamadas capitanias hereditárias, né? Ele começou a vender, né, frações de terra no litoral brasileiro, como vocês estão vendo nesse mapa aqui, também conhecido como Sesmarias. E os interessados, né, em vir para esse novo território vão chegar aqui e vão instalar o seu modelo de sociedade, de cultura, de forma de ganhar dinheiro, né? Ou seja, é como se o nosso país nesse momento tivesse virado uma grande indústria extrativista, tá? Essa é uma referência muito interessante que dá para fazer do Brasil nesse momento, né? O Brasil virou uma grande empresa de extrativismo, aonde eles vão testar as terras para onde eles vão, ver o que pode firmar ali ou não, e o que pode gerar um desenvolvimento econômico, né? E as capitanias hereditárias, elas não vão durar muito tempo, né? Porque esses donatários, né, esses donos de terra, eles não vão cumprir à risca aquilo que o rei de Portugal estava pedindo. Então, o Portugal, né, a corte portuguesa, a Assembleia Legislativa Portuguesa também vai criar uma nova forma de organizar a política interna, de administrar o país, que foi o chamado governo geral. Os governadores gerais eram escolhidos pelo próprio rei de Portugal e eram mandados para cá para poder estabelecer a vontade desse rei aqui. Então o Brasil agora começa a ter um sistema político mais bem definido, começa a ter classes políticas, né? E lá nos interiores, nos rincões do Brasil, a gente vai ter as câmaras municipais, né? Aonde participava a elite, né, da sociedade que vivia aqui, que ainda não vou chamar de sociedade brasileira, porque é constituída essencialmente de portugueses, essa elite nesse momento. E aí eles vão, a partir das normas que o rei e o governador geral impuseram, né, decretaram, eles vão organizar o sistema administrativo, desde as pequenas vilas. Lembrando que quando a gente trata de século XVI, século XVII, o Brasil, gente, é uma roça gigante, tá? São pouquíssimas cidades que existem. Essas cidades ainda estão no processo de desenvolvimento e construção, tá bom? E a gente vai ter muito mais vilas e comunidades rurais do que comunidades urbanas nessa fase. E aí você já pode pensar, então o dono da terra, ele tem uma representatividade política muito forte, né?
Com certeza, meu coleguinha. Mas é aqui já a origem daquilo que a gente chama lá no século XX de coronelismo. É quase isso, tá? É quase isso ainda, porque no período imperial isso vai ser fortificado. Aí sim a gente vai falar que é origem. Mas nesse momento aqui da colônia, você tem essencialmente portugueses estabelecendo um domínio aqui a partir dos interesses do rei de Portugal. E falando em rei de Portugal, esse é um momento muito importante para a história portuguesa. Por quê? Porque é o momento onde ocorre a União Ibérica. Mas o que é a União Ibérica, professor? Quando eu falo em União Ibérica, eu estou falando na junção dos reinos de Portugal e Espanha. Porque o rei de Portugal nesse momento era Dom Sebastião. E Dom Sebastião vai lutar numa guerra na África e ele morreu, né? E daí vem várias narrativas sobre ele, vários mitos, que até o carnaval desse ano, inclusive, retratou, né, a história de Dom Sebastião ligada a São Sebastião também, né? E também nas religiões de matriz africanas vai ter também uma menção a esse mito da morte de Dom Sebastião e tudo mais. Só que qual é o importante disso tudo? Quando Dom Sebastião morre lá nessa guerra, ele não deixou herdeiros, ele não tinha filhos. E o parente mais próximo que ele tinha, que poderia dar continuidade ao seu reinado, era o rei da Espanha, que se chamava Dom Filipe I. Então é nesse momento que vai ocorrer a união entre esses dois reinos, tá? Entre o reino de Espanha e o reino de Portugal. E Dom Filipe vai, a partir daí, então, reorganizar a administração das colônias, certo? E aí que vem um problema, inclusive da expulsão dos holandeses do Brasil. Por quê? Porque a Espanha não dava certo com a Holanda, né? Eles tinham ali uma rixa, eles tinham uma inimizade política ali. E aí é nesse mesmo momento que os holandeses vão invadir o Brasil. E quando os holandeses, como eu já disse para vocês, criaram um sistema de administração dessa terra muito diferente dos interesses dos portugueses, no caso da União Ibérica, eles vão ser expulsos dessas terras aqui. Outra coisa muito importante de ser dito nesse momento é sobre a organização da economia brasileira. Como eu disse para vocês, com a divisão dos quinhões de terra, das 15 frações de terra que vão ocorrer no Brasil, a gente vai ter então o surgimento de uma indústria extrativista, né? E essa indústria extrativista vai funcionar em cima do sistema de plantation, né? E o que é o plantation? São os latifúndios monocultores escravistas. O que é latifúndio, professor? É uma fazenda muito grande. Imagine uma fazenda do tamanho de uma pequena cidade, de uma vila, né? Monocultor, que vai produzir um tipo de cultura nessa terra, né? Que vai plantar e colher um tipo de produto. Escravista, porque vai utilizar a mão de obra escrava. E isso é muito importante, né, de ser dito e de ser lembrado, porque toda vez que a gente fala em história do Brasil, a gente tem que lembrar que a economia colonial foi construída em cima do trabalho escravo. E é por isso, meus coleguinhas, que hoje, aqui no século XXI, a gente discute essa questão do racismo estrutural, porque a estrutura da comunidade brasileira, ainda hoje, está influenciado pelo pensamento colonial. E é isso que nós precisamos desconstruir nas relações sociais. Porque, por exemplo, na situação, né, recentemente aconteceu aqui no nosso país, na última semana, de uma professora ser agredida por policiais e ser ofendida por sua raça, por sua classe social, e olha que ela é uma professora, ela é uma pedagoga, mas foi visto nela antes o estereótipo, e por esse motivo
achou-se no direito de rebaixá-la. Então observem o quanto a raiz, a marca do racismo no nosso país é algo que vem desde esse momento. Por quê? Porque ninguém foi lá na costa oeste da África oferecer trabalho, não. Eles foram pegos compulsoriamente, trazidos para o Brasil, vendidos e levados às fazendas de produção para trabalhar. E quem se recusava a trabalhar sofria castigos e tudo isso você já sabe. Os movimentos de resistência vão surgir lá para o final do século XVII, início do século XVIII, né? Que é quando começa a aparecer os quilombos, que é quando começa a aparecer a capoeira, que são formas de resistência à escravidão, né? E que dizem muito da nossa sociedade. E aí, a partir do século XVIII, vai ocorrer o processo de interiorização do Brasil. Por quê? Porque, como você já sabe, a colonização brasileira iniciou pelo litoral, certo? Pela região próxima à praia. Então, o que acontece? A partir do século XVIII, sobretudo a partir de 1750, que é quando é assinado o Tratado de Madrid, que é quando a Espanha perde o interesse pela colonização da região oeste do Brasil, porque pelo Tratado de Tordesilhas, vocês sabem que o litoral era de Portugal e a outra região do interior brasileiro e as outras terras eram da Espanha, né? Então a Espanha abre mão dessas terras do Brasil, afinal de contas todos os outros territórios, né, da América Latina de grande parte, né, com exceção da Guiana Francesa e poucas ilhas da América Central, todo o restante foi dominado pela Espanha, colonizado pela Espanha, né? E aí, quando a Espanha assina esse documento, o Tratado de Madrid, vai ocorrer no Brasil um processo que já estava em desenvolvimento como movimento de bandeirantes, né? Quem eram os bandeirantes? Eram os movimentos que realizavam o bandeirismo. Ai, professor, ficou muito explicado. Vou explicar de outro modo para vocês. Eles andavam em grupos, saíam, na maioria das vezes, da vila de São Vicente, um lugar que hoje você conhece como São Paulo, e vão entrar nos interiores do Brasil. É nesse momento que vai ter a dominação das regiões do Mato Grosso do Sul, Goiás, né, Paraná e outras regiões que eram chamadas nesse momento de sertão. A regionalização do Brasil nessa época era dividida em duas camadas só. O litoral, que era aquilo que estava próximo às praias, né? E o sertão, que é aquilo que estava no interior, que era o que estava depois do antigo Tratado de Tordesilhas, que deixou de existir nessa fase aqui. E aí eles vão estabelecer aí esses domínios e essa dominação, a gente sabe que ela não vai ocorrer de forma totalmente pacífica o tempo todo, tá, gente? Tenham isso sempre muito claro. A violência é física, mas ela também é psicológica, né? Mas além da questão religiosa, além dos jesuítas que estão chegando no Brasil nesse momento, junto com a colonização, não só no Brasil, mas na América Latina de um modo geral, também vai acontecer o processo de aculturação, né? Por quê? Porque nem nativos e nem povos africanos vão poder mais realizar os seus modelos de vida e as suas práticas sociais dentro do Brasil, porque os portugueses viam aquilo como uma forma bárbara, né? Como uma forma bruta, como algo muito atrasado, como algo pagão, o modelo de vida deles. Então eles foram forçados a aprender o português, eles foram forçados a se converter ao cristianismo, eles tinham que obedecer às vontades do rei de Portugal, e tudo isso a gente está vendo então um processo de choque, de violência social muito grande, certo? E é nesse momento também que vai encontrar os territórios de Minas Gerais. E Minas Gerais é muito importante para a história do Brasil, porque é nesse momento que a gente vai encontrar aquilo que eles estão procurando desde o início da colonização, que é o ouro.
E além do ouro, meus amiguinhos, eles encontraram no Brasil o diamante. É nesse momento que Portugal olha pro mundo e fala assim, para, eu sou like a boss, véi. Se quiser, conversa comigo que o dinheiro eu tenho. Mas aí que tá o problema, meus amiguinhos. O problema não é você ter dinheiro, o problema é você não saber administrar. Porque da mesma forma que Portugal ganhou muito com a colonização, ela também gastou muito nesse momento, né? E ela tinha relações econômicas, né, de dependência com várias regiões, inclusive com a Inglaterra, né? E a gente sabe que a dívida econômica de Portugal com a Inglaterra foi paga com a colonização do Brasil, né? Então observe que da mesma forma que Portugal se tornou uma nação muito rica, também se tornou uma nação muito endividada nesse momento. E o ciclo do ouro vai ser muito importante para a história do nosso país. É nesse momento que vai chegar vários cientistas, engenheiros, geólogos, né? Para estudar essas terras, para ver o que realmente tinha de riqueza nesse solo brasileiro. E o ouro inicialmente é o ouro de aluvião, que é o ouro que está mais próximo das camadas superficiais da terra, e depois eles começam a de fato escavar, né? Dividir as terras em lotes. Tinham escravos que trabalhavam nessa extração de ouro aí. Obviamente que esse trabalho escravo era fortemente vigiado. E é nesse momento também que há o aumento dos impostos no Brasil, né? Que existia um imposto muito famoso no período colonial, que era o quinto. Ou seja, a quinta parte de toda a produção, de todo o lucro da produção, era para Portugal, né? Mas nesse momento também vai vir um outro imposto muito importante, né? Sobretudo lá no século XVIII, que é a derrama. E isso significa muito, porque a partir daí vão ocorrer algumas revoltas coloniais no nosso país e também rebeliões separatistas. Vou falar um pouquinho dessas revoltas e depois dessas rebeliões, certo? O que vai acontecer? Essas revoltas, elas vão ocorrer em várias regiões do país e elas tinham como interesses específicos o domínio político por parte da elite local. Porque essa elite local que existia no nosso território, ela começa a reivindicar poder. Eles tinham terras, eles estavam lucrando, eles estavam formando uma elite agrária colonial, mas eles também queriam ter poder político. E por isso começam a fazer algumas revoltas locais. Revoltas que vão desde o Maranhão. Gente, a representatividade política do Maranhão para a história do Brasil é incrível, tá bom? É muito importante a gente ter isso sempre em mente. A gente tem revoltas aí que vão ocorrer desde 1684, né, que foi, por exemplo, a Revolta Beckman, lá no Maranhão. A gente tem a Guerra dos Emboabas, a gente tem a Guerra dos Mascates, a gente tem a Revolta de Filipe dos Santos. Ou seja, espalhados por várias regiões, né? Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco. Então a gente observa que é nesse momento que a elite local começa a ascender querendo poder político. E as revoltas separatistas que eu estava me referindo, as mais importantes que a gente vai ter são a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira vai ser liderada por um cara que se chamava Joaquim José da Silva Xavier, mas se você não conhece ele com esse nome, você conhece ele pelo apelido dele, que era o Senhor Tiradentes, né? Ele se reúne com vários indivíduos que o apoiavam ideologicamente, inclusive portugueses, né? E eles vão suscitar um movimento inspirado nos ideais liberais da Revolução Francesa. Não é à toa que a bandeira de Minas é ângulo vermelho escrito Libertas, que será também, né? Liberdade ainda que tarde. É um movimento, né? Foi um movimento, melhor dizendo, inspirado nos ideais da Revolução Francesa. Só que foi um movimento contido, né? Tiradentes ficou preso, se eu não me engano,
por 3 meses do Rio de Janeiro. Depois ele é levado para Vila Rica novamente, né? Esqueci de mencionar que esse é um movimento que tem início em Vila Rica, que é uma cidade hoje que a gente chama de Ouro Preto. E lá nessa cidade ele foi enforcado e esquartejado, né? Inclusive a cidade tem vários marcos, né, que remontam a esse momento da história do Brasil. Um outro movimento que vai ocorrer aí é a Conjuração Baiana. Assim como é em Confidência Mineira, a Conjuração Baiana também teve a influência do pensamento iluminista, né? Existia uma loja maçônica nessa época lá em Salvador que se chamava Loja Maçônica Cavaleiros da Luz. E esses indivíduos começam a espalhar pela cidade panfletos com os ideais iluministas, com os ideais de liberdade, com os ideais de poder para o povo. Claro que esse poder para o povo que eles vão defender aí é para a elite, né, gente? Só que várias lideranças locais começam a apoiar esse movimento, sobretudo os membros da população de homens livres, né? Que são quem? Os vendedores, os comerciantes, sapateiros, sabe? Pessoas que não eram ricas, que não tinham posses, que não eram puramente portugueses, que eram mestiços, e eles começam a se revoltar pela luta dessa liberdade aí, né? Só que o movimento também foi contido muito bruscamente, os líderes do movimento foram presos, 4 deles foram enforcados, tá? E o outro foi a Revolução Pernambucana, que também foi um movimento inspirado nesses ideais liberais de Estado aí, e que também vai ser um movimento que vai ser contido. Inclusive, esses 3 últimos já são movimentos, importante dizer isso, separatistas. Ou o Brasil se tornava uma nação livre e independente, né? Ou eles iam se separar do resto do Brasil. Por isso que foram movimentos fortemente combatidos e também contidas essas revoltas aí, ok? Gostou desse vídeo, pessoal? Eu espero que sim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de escola, com seus colegas de sala, tá bom? Vamos fazer essa discussão crescer. E agora, com a licença de vocês, eu vou tomar meu café da manhã, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima!